Amém. Mais uma vez, Shabbat Shalom. Caiu a folhinha. Peço aos irmãos para colocarem as suas Bíblias, abrirem suas Bíblias no livro de Números, ou, como diz na Bíblia judaica, Bemidbar. Amém? Amém. Paraxá de hoje, paraxá da semana, a porção semanal é o livro de Bemidbar, o livro de Números. É a paraxá de número 34, onde Bemidbar significa no deserto, porque o livro começa, o Senhor disse a Moisés, no deserto o Senhor falou a Moisés. Amém? A divisão é feita dessa forma porque na Torá não tem versículo, tá? Não tem capítulo, não tem versículo, são só letras de ponta a ponta, são, né, como a gente está aprendendo, no caso vocês estão aprendendo, porque eu normalmente por conta de horário não consigo chegar aqui no sábado às 5 horas, mas para aqueles que estão fazendo o hebraico, vocês estão aprendendo isso, porque não tem número. Então a Torá ela não tem uma numeração de capítulo e versículo. Então como que é feita a divisão? Vai lendo a Torá e chega num determinado ponto, paramos aqui, prosseguimos na semana seguinte, dividido em 54 porções para aqueles que não têm esse hábito, né? Para quem não tem entendimento disso. E essa frase é a frase que mais se vê na Torá. Adonai falou a Moshe, certo? O Senhor falou a Moisés. Então, para que não tenha um livro que comece, o Senhor falou, então para que isso não aconteça, sempre vem na frase seguinte, para que não haja essa confusão. Porque vai lendo, chegou de novo. Adonai disse, opa, parou aqui. E daqui, Adonai disse a Moshe no deserto, então daqui para lá é uma nova porção. Que não há essa divisão de capítulo e versículo, como a gente está acostumado. Amém? Mas já que a gente teve esse privilégio, então vai a paraxá, número 34, Bemidbar, vai de Números 1, versículo 1, até Números 4, versículo 20. Amém? Amém. Então, a paraxá começa assim. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do mês segundo do segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação das tribos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos e para cima, todos os que saem à guerra em Israel, e estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Amém? Vamos prosseguir com a leitura, mas só para a gente começar, para a gente entender algumas coisas. Primeiro, a paraxá Bemidbar, até o pastor colocou o áudio no grupo, normalmente ela é lida nesse período da contagem de homens. Normalmente é a última paraxá antes do Pentecoste. E por que isso? Olha só que incrível coincidência, forma de falar. O livro de Números começa com o quê? Com uma contagem. E o mais tremendo disso tudo, ela é no primeiro dia, no segundo mês do segundo ano. Gente, primeiro dia, segundo mês, sempre começa, ou seja, o livro de Números já está retratando a própria contagem de homem. Porque a contagem de homem é feita nesse período. E aí o que Deus fala para Moisés? Moisés, conta Moisés. Amém? Então ele chega para Moisés e fala: Moisés, conta o povo, porque a gente tem que ter o hábito, entendeu? Acendimento de vela não é o que representa o Shabat, mas é um hábito, para que a gente fique com isso na mente. Da mesma forma, a porção dobrada e tudo mais que a gente vê no Shabat, todo o simbolismo, tudo que a gente vê, gente, isso não traz salvação, mas te dá a orientação do caminho a qual você deve seguir. Amém. Amém? Amém? Amém. Porque o Senhor nos chama para a liberdade, não para ficar preso a essas coisas. Amém? Amém. Porque aquele que fica preso a um acendimento de vela, então sinto muito, esqueceu Jesus. Então é isso que a gente tem que ter no nosso coração. A base de tudo é a cruz de Cristo. Amém. Lá
começa todo o universo. Porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, se tudo veio depois disso, logo lá começa a nossa vida também. Amém? E o Senhor chega para Moisés e fala: Moisés, vamos contar então. Começa a contar. E ele começa a contar. Mas só que, da mesma forma, antes de eu dar prosseguimento a essa parte da contagem, que tem algo extremamente importante, mas algo que é importante da gente entender o porquê que eu vou falar desse versículo. A gente a gente congrega numa igreja voltada para a restauração. Amém? Amém? Só que a gente tem que compreender uma coisa. A verdadeira restauração, gente, não é mais uma doutrina. A restauração, o que é? É entender o que é a verdadeira restauração. A restauração, a primeira restauração que tem que ser feita em nossas vidas, é aquilo que foi feito no livro dos Macabeus. É aquilo que acontece entre os Macabeus, que não é algo que está preso à Bíblia, que está descrito na Bíblia como livro canônico, mas é algo extremamente importante, porque ali, quando o templo foi rededicado, qual foi a primeira coisa que o povo fez para poder rededicar o templo? Tirou os ídolos. Porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém, logo ele não vai habitar em templo profanado. Então o que ele faz? Ele chega na gente e retira aquilo que não é agradável a ele. E se a gente não tomou vergonha na cara de fazer isso ainda, então que a gente possa prosseguir caminhando em santidade, porque é isso que o Senhor quer de nós. Amém? Amém? E aí o que o Senhor faz? Ele vai nos dando a direção do que a gente tem que arrancar. Isso é o que a gente precisa ver depois, não é o que eu vou me focar agora. Amém? Amém. Obrigado, minha irmã. Grande é o seu galardão. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Que a gente quer... Então, assim, o que a gente tem que fazer? Começar a derrubar os ídolos. Então, o que a gente tem que fazer? O nosso ministério é de derrubar ídolos dentro do templo, porque a restauração que importa para Deus é a restauração de vidas, restauração do trigo. Então, já que a gente está na contagem do homem, então vamos agora arrancar mais um ídolo? Vamos lá. 1 Samuel 16, versículo 6. Gente, hoje não tem slide, então a gente vai mexer bastante na Bíblia, tá? Sinto muito, vocês estão na igreja, vocês precisam mexer na Bíblia, amém? Vocês vão ficar tristes comigo? Não, vão? 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, versículo 6 em diante. Amém? Vamos lá. 1 Samuel 16, versículo 6 diz assim: E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Só para elucidar a situação. O Senhor chega para Samuel e fala: Samuel, Saul está em pecado, está bagunçando Israel inteiro. Eu já escolhi um novo rei. Então você coloca o azeite no chifre e vai até a casa de Samuel. De Jessé, lá em Betlehem, lá em Belém, certo? Na região de Efrata. E aí ele envia até a casa de Jessé. Chega lá, a primeira coisa que ele chega para Jessé e fala: Jessé, arruma os teus filhos na minha frente, porque o Senhor falou que o rei está entre nós. Ele, fica todo feliz, né? Glória a Deus. E aí começa essa passagem. Quando Samuel bate o olho em Eliabe era o primogênito, era o mais velho. Então ele bate o olho, porque o Senhor vem tratando com os primogênitos desde sempre. A gente vai chegar nisso também, que está dentro da porção. Tá bem? Mas aí ele vê Eliabe e fala: o cara alto, forte, bonitão. Cara, é ele. É o cara. Entendeu? O cara é o cara. Então, aí chega o Senhor e fala assim, no versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém. Então chamou Jessé
a Abinadab e fez passar diante de Samuel, ou seja, o segundo filho, e ele disse, nem é esse. Aí no versículo 9, fez passar a Samar, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a esses. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os mancebos? E disse ele, ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o a chamar, porquanto não nos assentaremos em roda na mesa, até que ele venha aqui. Pergunta, vamos lá? Pergunta agora, para a gente ver se está... Por que Daniel, olha, porque Davi não foi contado? Números 1, voltando. Números 1, a paraxá da semana. Amém? Para aqueles que faltaram a aula de hoje, vamos lá. Do Números 1, versículo 2. Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos e para cima. Quantos anos Davi tinha? Menos de 20. Lógico, ele não ia ser contado. Logo em seguida fala, da idade de 20 anos e para cima, todos os que saem à guerra. O menino era um pastor de ovelha, ele não ia sair para a guerra, ele tinha menos de 20 anos. É por isso que ele não é contado. Não é porque Jessé não ama Davi. Isso é uma conclusão carnal, maldita, diabólica. Deu para entender? Ou boto mais perto para que todo mundo entenda? Amém? Amém? Então isso é totalmente diabólico. Aquele que chega e fala assim, não, Jessé não amava Davi. Da mesma forma que falam que Davi não amava seus filhos. Era um péssimo pai. Mas se a gente olhar em Provérbios 4, não está nem no texto não, mas vamos ler. Já que é para quebrar ídolo, vamos quebrar de uma vez. Amém? Amém. Vamos quebrar esse capeta que falou isso. Quando o Senhor faz, Ele faz assim, de uma vez. Não deixa dúvida. Provérbios 4. Aqueles que abriram. Amém? Provérbios 4, versículo 1. Olha só que bonito. Ouvi, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Salomão falando isso. Versículo 3. Porque eu era filho de meu pai, tenro, e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia, retém as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. E olha só o que Davi ensina para Salomão, aquilo que a gente fica maravilhado quando Salomão pede, mas quem ensina ele Davi? Olha só que pai ruim que ele é. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Mais um, quebrado? Amém. Amém? Então já caiu 2 ídolos hoje, amém? Amém. Então que agora possamos nós ter instrumentos para derrubar esses ídolos na vida de outras pessoas. Amém. Amém. Principalmente na comunhão dos santos. Prosseguindo. Números 1, 45, 46. Números 1, 45, 46. Eu estava até falando isso com o pastor na quarta-feira. Gente, há tanta coisa para falar que eu acho que esse culto de hoje devia começar umas 6 horas. Para acabar assim umas 9, 10, para dar tempo de falar tudo. Meia-noite ainda é cedo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? Interessante que em Shavuot é comum, né, como tradição e tudo mais, não como uma ordenança do Senhor, porque o Senhor não fala isso, mas entre uma tradição é de fazer uma vigília. Começa, né, na viração do dia, faz uma vigília lendo a palavra, louvando, buscando o Senhor. Vai ter vigília amanhã, pastor? Amém. Pode saber. A gente já vem preparado, entendeu? E aí o pessoal que vai fazer caldo, fala agora, sim, quem quiser fazer, assim, porção dobrada,
Porque pô, a viração da noite, da madrugada. Amém, gente? Vamos lá, até porque está frio. Acho que a porção dobrada vai ser até pouco. Do jeito que estão as coisas. Vamos lá, gente. Números 1, 45 e 46, algo tremendo. Assim foram os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos e para cima, todos os que podiam sair à guerra em Israel. Todos os contados, pois, foram 603.550. É bastante gente, certo? Isso aqueles que iam para a guerra, deixando bem claro. Não era entre todas as pessoas de Israel, tinha aproximadamente entre 2 e 3 milhões de pessoas. Né? Tem várias contagens que são feitas a respeito disso, alguns levam em consideração umas coisas a mais, enfim. Devia ter em torno, vamos botar para arredondar, 3 milhões de pessoas, que tinham pessoas que tinham mais de uma esposa, filhos então, nem precisa falar, porque crianças não eram contadas, nem idosos. Só aqueles que eram contados eram de 20 anos até 60 anos, que eram aqueles que podiam ir à guerra. Amém? 603.550. Em Levítico, não precisa ler não, porque esse é um texto muito conhecido. Levítico 26:8, a qual foi a paraxá da semana passada, foi a segunda paraxá do B, né? São as 3 paraxotes do B em seguida, Berá, Berucotai e Bemidbar. Então é a do meio, Berucotai. Levítico 26, versículo 8, diz o seguinte: 5 de vós, é uma das bênçãos, 5 de vós perseguirão a 100, e 100 de vós perseguirão a 10.000. Amém? Isso é uma promessa que o Senhor tem para nós. Amém? Amém. E como professor de matemática, pessoa curiosa, foi lá fazer as contas. 600.000, arredondei para 600.000 pessoas. Quantas pessoas, 600.000 pessoas poderiam perseguir? E se cada 5 persegue 100, né? E de 100 perseguem 10.000, vamos ver quantas 600.000 pessoas perseguiriam nessa conta, nessa regrinha de 3. Segundo a conta, dá exatamente 600.000 pessoas. Por favor, Roberto. Traz maná aí para nós. Então, assim, 600.000 pessoas dentro da bênção, tá? Dentro da bênção. Porque a pessoa estando em pecado, a bênção se torna maldição. E aí 100 de vós correrão de 5. 10.000 de vós correrão de 100. É o contrário. Mas dentro da bênção, 5 de vós perseguirão a 100. Fazendo essa conta, 600.000 pessoas arredondando, daria 12 milhões de pessoas. Ou seja, votariam para correr 12 milhões de pessoas. Claro, a curiosidade não acabou aí. Fui ver a junção dos 10 maiores exércitos do mundo. Rússia, Estados Unidos, China, Índia, Coreia do Sul, juntando essa turma toda, essa galera toda. Resumindo, juntando todo mundo, os 10 maiores exércitos do mundo, contando soldados, dá 7.800.000 pessoas. 12 milhões, dá para bastante coisa, né? Bastante gente. Mas também 100 de vós perseguirão a 10.000, também fiz essa conta. E perseguiriam a 600 milhões de pessoas. Tá bom, 600 milhões de pessoas, só para a gente ter um pouquinho assim de ideia. Quantas pessoas tem no Brasil, alguém sabe? Em média? 203 milhões. Túlio, sempre Túlio. Muito bom, Túlio. Amém? 203 milhões de pessoas, 600 milhões de pessoas, ou seja, o exército de Israel, na bênção do Senhor, colocariam juntos 3 Brasis para correr. Metade da China. Metade da China. Tá bom? Ninguém vence já. Na bênção. Na bênção, em santidade. Em maldição, eles mesmos se derrubam. Isso que é triste. Então, prossigamos em conhecer o Senhor. Números 3, versículo 12. Aliás, eu pretendo fazer o seguinte. Vamos inverter para depois eu chegar na parte principal. Números 4. Para depois a gente voltar na passagem de Números 3. Amém?
que eu acho que é a espinha dorsal daquilo que eu quero dizer na noite de hoje. Amém? Amém. Vamos lá. Números 4, versículo 1 diz o seguinte: E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos e para cima, até os 50 anos. Está vendo? A contagem para os levitas é diferente. Eles começavam com 30 anos e findavam, se aposentavam, vamos dizer assim, com 50 anos. Então, vamos lá. Versículo 3, né? Até os 50 anos será todo aquele que entrar nesse exército para fazer obra na tenda da congregação. Peraí, nesse exército, levita não vai à guerra, mas o exército é espiritual. Amém? Olha só que bênção. Este será os ministérios dos filhos de Coate na tenda da congregação nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da coberta e com ele cobrirão a arca do testemunho, né, a arca da aliança, e por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo de azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos e os seus incensários, e as taças e as escudelas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhe o porão em seus varais. Então tomarão um pano de azul, e cobrirão o castiçal da luminária, no caso a menorá, e as suas lâmpadas e os seus espivitadores, e os seus apagadores, e todos os vasos de azeite, com o que o servem. E meterão a ele e a todos os seus vasos na coberta de peles de texugos, e o porão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano de azul, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhe porão os seus varais. Também tomarão todos os vasos do ministério, com que servem no santuário, e os porão num pano de azul, e o cobrirão com uma coberta de pele de texugos, e o porão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura, e sobre ele porão todos os seus instrumentos com que servem, os seus braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os vasos do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de peles de texugos, e lhe porão os seus varais. Amém? Amém. Amém. Só uma coisa aqui que eu esqueci de colocar, mas enfim, isso aqui na hora que o pessoal tinha que andar com o tabernáculo, porque a nuvem de glória se movia pelo deserto. Não é assim que a gente vai vendo, a nuvem ia à frente do povo e o povo ia levando o tabernáculo. Quando a nuvem parava, o povo parava e montava o tabernáculo de novo. Certo? Acho que nem precisa do microfone, todo mundo está me ouvindo? Tá, acho até melhor. Deixar só para a hora da leitura. O que acontece? Na hora que o povo ia levar o tabernáculo, o Senhor chegou e falou assim: Moisés, faz o seguinte, chama o povo, os descendentes de Coate, um dos filhos de Levi, das gerações dos coatitas, e faz dessa forma. Amém? Que o Senhor tem ordem para tudo. Amém? Amém. E aí o Senhor dá a ordem, dá o caminho, dá a direção, e o povo vai e faz. E olha só que tremendo. Tudo aquilo que ele faz o seguinte, por exemplo, um dos exemplos, pega a menorá, joga um pano azul por cima, depois joga uma pele por cima, a pele que cobre o tabernáculo. E aí vocês botam os varais e levam. Amém? Esses eram os deveres dos coatitas. Esse é um exemplo, ele fez isso em tudo, na arca, na menorá, a gente leu, no incensário e tudo mais. E olha só que tremendo. O tabernáculo revela quem? Yeshua. Todos os utensílios do tabernáculo revelam quem? Yeshua. E olha só que tremendo. Quase todos os elementos do tabernáculo se cobrem com um pano. E logo depois, até em algumas traduções, eu acho que tá legal que está assim, cobre com uma pele fina. Ou com couro fino.
né, de acordo com algumas traduções. A judaica está assim, coloca um couro fino. Olha só que tremendo. Cristo tabernaculou conosco, amém? No meio de nós. Sobre ele estava, a gente sabe que cada cor revela alguma coisa. A cor púrpura revela a natureza dele de rei. A cor azul, como essa, refere-se à sua natureza celestial, certo? E o carmesim revela o sangue. O carmesim é o vermelho, né? Aquela cor bem vermelha, o escarlate em algumas traduções. O que isso a gente quer? O que a gente consegue entender isso? Por revelação, o Senhor falou muito no meu coração nessa passagem, que apesar de toda a revelação dele ser o Mashiach, a sua natureza espiritual, a sua natureza celestial, a sua natureza de rei, a sua natureza pelo fato do sacrifício, né, o sangue, revelando o sangue, mas acima de tudo o que cobria era uma simples pele fina, gente. Está falando ali da questão dele vir conosco em carne. Amém. Aleluia. Amém? Todo mundo consegue compreender que a nossa pele é fina? Amém. Amém? Qualquer dúvida, Leia, pega a faca lá, a gente mostra. Não tem problema. A gente revela rapidinho, né? A gente vê qualquer cortezinho, a gente já sangra. Qualquer cortezinho, a pele é muito fina. Então, ali já vem revelando isso. Mas acima de tudo, como eu sou um cara chato, vamos ler João. E outra coisa. Todas as coisas colocam um véu, coloca um pano, coloca a pele e depois bota os varais e levanta. Amém? João 3, versículo 14. João 3, versículo 14, diz o seguinte, deixa eu só achar aqui. João 3,14 diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 8, versículo 28. Como é bom ouvir esse barulho, gente, de Bíblia sendo folheada, isso é muito gostoso. João 8, 28. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. João 12. João 12, de 32 a 34, diz o seguinte: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Amém. E dizia isso, significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Quem é esse Filho do Homem? Yeshua, Jesus Cristo, que morreu por nós, levantado. E o varal era feito de quê mesmo? De madeira. Ele foi levantado no madeiro, por amor a nós. Isso é tremendo, né? Oh, glória a Deus. Fiquei dançando lá no Espírito. E o mais legal disso tudo, todos os utensílios, só tem uma exceção, a qual se coloca a pele primeiro, depois se coloca um pano azul por cima. Vamos lá, quem viu aí? Qual é o utensílio? A arca, muito bem. Nota 2. Você já ouviu isso em algum lugar? Vamos lá, gente. Então o que o Senhor fala é o seguinte: a pele fina, o couro fino, e depois por cima um pano azul. Primeiro, lógico, pano azul comparado com uma pele, um couro, é mais bonito. Ali está revelando algo tremendo, que ele iria ressuscitar. Porque agora a pele fina está sendo coberta
revestida de glória, revestida de beleza, revestida de poder. A arca revelando que ele iria morrer, mas que ele iria ressuscitar, quando as outras coisas revelam a sua natureza física, como homem, como filho do homem. Quem é esse filho do homem? Amém? Amém. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Agora, até aqui já estava bom, né? A gente já foi alimentado, já estava bem, já saía daqui dançando no poder. Só que agora o Senhor ainda tem mais. E isso foi algo que gritou no meu coração, me sacudiu quando eu li. Números 3, 12. Números 3, versículo 12. Quando o Senhor começa a fazer a contagem dos levitas, ele vai separando o grupo de Coate, o grupo de Merari, o grupo de Gerson. Né? Os gersonitas, os meraritas e os coatitas. Dentre isso que eu quero falar, dentre tudo aquilo que o Senhor vem contando, né, todas as tribos, só tem uma tribo que não é contada. Qual é a tribo que não é contada? Levi. Agora a gente vai entender por que Levi não é contado. Não apenas pelo fato de servir ao Senhor, mas agora a gente entende a profundidade para onde a tribo de Levi aponta. Números 3, versículo 12. E eu, eis que tenho tomado, vamos ler do 11, que é mais forte. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, e eu, eis que tenho tomado os levitas no meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito, que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Aleluia. Amém? Amém. Vamos lá. Agora a gente vai começar depois vamos complementar para a gente poder ir para as referências, para a gente entender com clareza isso. Números 3, agora a partir do versículo 40. Vamos ler a respeito do resgate dos primogênitos. Isso é extremamente profundo. Isso é extremamente maravilhoso. Vamos lá. E disse o Senhor a Moisés, conta todo primogênito varão dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor. É sempre bom lembrar de vez em quando, né? Que eu sou o Senhor. Amém? Em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo primogênito entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos dos varões, pelo número dos montes da idade, de 1 mês e para cima, segundo os que foram contados deles, foram 22.273. Amém? E falou o Senhor a Moisés, dizendo, toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houveram de resgatar, que sobrepujam aos levitas dos primogênitos dos filhos de Israel, tomarás por cada cabeça 5 ciclos, ou 5 shekel, né, como está na judaica. Pega 5 shekel, versículo 47. Conforme ao ciclo do santuário, os tomarás de 20 a 20 geras o ciclo, no caso o shekel. E a Arão e seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejavam sobre os resgatados pelos levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel, tomou o dinheiro, 1.365 shekel, segundo o ciclo do santuário, shekel ou shekel, enfim. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão
e a seus filhos segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Agora vamos lá para a gente entender, para que não sejam as minhas palavras. Quando fala, o Tiago falou, não, o Tiago falou, não, sai disso, não vale a pena, né? Não sejam as minhas palavras, mas que sejam a palavra do Senhor. Amém? Colossenses 1. Colossenses 1. Colossenses 1, versículo 15 em diante. Só um minuto. Vamos lá. Então, Colossenses 1, de 15 ao 18, diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o primogênito e o primogênito, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, ou seja, tenha o saber, o conhecer, o entendimento. Aleluia. A ciência. Amém? Romanos 8, versículo 29. Vamos passear na Bíblia hoje, gente. Amém. Sempre passa, cada dia mais, é sempre bom a gente buscar o Senhor. E isso é o que a gente tem que fazer sempre. Amém. Romanos 8, versículo 29 diz o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Primeiro, quem é o primogênito de toda a criação? Romanos 8, 29. Está errado aí? Está diferente, gente? Amém? Não, amém. Então, lembrando, quem é o primogênito de toda a criação? Yeshua, Jesus Cristo. E o que o Senhor está falando aqui, ó? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Ou seja, está falando de quem agora? De nós. Como sendo imagem de seu Filho, primogênito. Logo nós, primogênitos também. Qualquer dúvida disso, não tem problema. Vamos para Hebreus. Hebreus 12. Hebreus capítulo 12. Aqui a gente vai ler 2 versículos um pouco separados, mas fica tranquilo que eu vou avisar. Bom? Hebreus 12, 16. Amém? Glória a Deus. Hebreus 12, 16 diz assim: e ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Ou seja, entenda a sua primogenitura, tá? Não se desfaça dela. Porque Esaú profanou o seu direito. Mas que nós, como primogênitos, não venhamos a desfazer isso. O Senhor nos comprou com preço de sangue, Ele nos resgatou. Então a gente tem que ter consciência do que Ele fez, para que a gente não se perca e depois botar a culpa nele. Peraí, mas quem nos resgatou não foi ele? Então como a culpa é dele? A culpa é nossa. Amém? E Hebreus 12, 23 diz o seguinte: a Universal Assembleia e Igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos
aperfeiçoados. Ele está se referindo àqueles a qual a carta foi direcionada. Então, quem são esses? O próprio texto já deixa bem claro. A igreja dos primogênitos. A igreja dos primogênitos. E Levi é contado como primogênitos. Espera aí, não entendi. Você está querendo dizer que os levitas são a igreja? Não, eu estou querendo dizer que os levitas apontam para a igreja. É verdade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Amém? Amém. Vamos lá, aponta para mim. Ó, pastor como Levi, Tiago como igreja. Deu para entender? Ele aponta para mim, mas ele deixa de ser Levi? Não. Eu deixo de ser igreja? Não. Mas o que ele faz, na verdade, está revelando o que eu vou fazer lá na frente. O que Levi está fazendo ali é o quê? Servindo ao Senhor. E o Senhor diz, eles são meus. Cristo o que faz? Resgata e diz o quê? Eles são meus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Entende agora a responsabilidade que a gente tem? Ser nação eleita, sacerdócio real. Opa, por que ele usa sacerdócio com a gente? Entende? Outra coisa tremenda. Quem resgata os primogênitos é quem? Quem que foi lá e deu dinheiro para Arão? Daquilo que ele resgatou, ele dá para Arão. Quem fez isso? Foi? Quem? Moisés. A gente acabou de ler. Moisés. Moisés prefigura Yeshua. Prefigura Yeshua. Que ele prefigura o Mashiach. Mashiach é ungido. Amém? Mashiach significa ungido. E vem com a revelação de Salvador. Amém? Tanto que Moisés prefigura Yeshua, porque ele foi do povo Salvador. Davi prefigura Yeshua, porque prefigura um Salvador. Josué e tantos outros. José, a gente pode, assim, resumir como os heróis da fé. Amém? E olha só que lindo. Os heróis da fé se referem a quem é do passado. E nós somos os novos heróis da fé. Amém. E quando a gente olha para os heróis da fé, a gente vê Cristo. E quando as pessoas olham para nós, ela tem que ver quem? Cristo. Pois é, nós somos os novos heróis da fé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora, para a gente entender isso assim, para não ter dúvida, e até para falar a respeito de José, Jeremias, um versículo que, pô, tremendo, o Senhor até falou com a gente no monte, uma vez, há algumas semanas atrás, Jeremias 31, é um texto muito conhecido em Shavuot, que é Jeremias 31, 31, só que aqui é um pouco antes, 31, versículo 9. Jeremias 31, versículo 9. Amém? Amém? Acharam? Amém. A palavra do Senhor diz o seguinte, Jeremias 31, versículo 9. Virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-eis aos ribeiros de águas, por caminho direito em que não tropeçarão, porque eu sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Qualquer dúvida a respeito de Efraim, vamos lá agora. Eu vou resumir para não ter que ler o capítulo todo, tá? Porque é bastante coisa. Em Gênesis 48 acontece o seguinte. Jacó desce ao Egito, José reinava no Egito como governador. Ele era o segundo no reino no Egito, ou seja, prefigurando Cristo no reino do milênio. O Pai como Rei eterno, o Filho como Rei de reis, Senhor de senhores. Amém? O Sar Shalom, o príncipe da paz. Amém. Ele chega e leva os seus filhos para o pai dele, para Jacó. Jacó já estava velho, já estava bem idoso. E ele já não estava enxergando muito bem, ele já estava cego.
Já estava assim com a vista muito debilitada. E aí o que ele faz? Ele traz os filhos. Manassés era o mais velho, Efraim era o mais novo. Amém? Ele coloca os dois diante de Jacó. Jacó, lembrando, estava certo. E aí coloca, normalmente a bênção de primogênito, normalmente não, sempre era dado com a mão direita. Amém? A destra, destra. Quem está sentado à direita do Pai? Yeshua. O povo faz coisa que nem sabe, gente. Está com a mão direita ali, a mão direita na cabeça da criança e abençoa. E olha só que tremendo. Ele coloca Manassés, que era o mais velho, na direita de Jacó e Efraim na esquerda. Só que aí, sabe-se lá Deus por quê? Jacó vai e inverte a mão. E de propósito, hein? De propósito. Aí ele tenta consertar a mão do pai. Não, pai, está errado. Não. Não está errado. O mais velho servirá ao mais moço. O mais velho, o mais novo será o primogênito, porque o mais velho servirá ao mais novo. O mais velho, ele será uma grande nação. Mas o mais novo será uma multidão de povos, de nações e de línguas. Aleluia. Obrigada. Efraim se refere a quem, gente? A nós. Viu na palavra Efraim? Lógico, tirando situações que estão falando da tribo, mas especificamente com relação às promessas, quando se refere a Efraim, está se referindo a nós. A cada um de nós como igreja. Amém? E o Senhor fala, Efraim é o meu primogênito. Qualquer dúvida a respeito disso, Yeshua fala, os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Os últimos a serem chamados foram os primeiros a receber a Cristo. Mas os primeiros a serem chamados foi Israel. O rejeitou, mas ainda o aceitarão nos últimos dias. E se cumprirá a promessa de que ele será rei por toda a terra. Até aí já estava bom, mas tem mais, gente. Quer ver outra coisa que fala da gente? Isaías 63. Obrigado, Senhor. Tem uma coisa que é dita no Pessa. Olha só que tremendo, a gente está na contagem de homens, não é isso? Há uma declaração que é feita na tradição judaica, no Pessa, que é uma frase que diz Dayein. É um acróstico, né? Que é quando uma frase junta numa palavra, é um acróstico. Acrônimo se refere, eu acho que a tempo, a lei, não lembro. Não importa, o que importa é o seguinte, a frase se resume a uma palavra, amém? Da mesma forma que amém, que significa, né, o Senhor é justo e reina, não é isso? Adonai Melech Neeman. Deus rei fiel. Isso aí. Isso aí. Então, é uma frase que se resume a uma palavra. Eles dizem no proceder, né, toda a Haggadah de Pêssego, que a gente não fez aqui, porque uma Haggadah de Pêssego demora em torno de 4 horas. Amém? 4 a 5 horas. Demora, né? Então é outra vigília. Então assim, aqui a gente encurtou. Mas essa frase é tremenda, que diz o seguinte, essa palavra significa Dayeinu. Essa é a frase, Dayeinu. Sabe o que significa? Isso seria o suficiente para nós. E aí ele fala o seguinte, Senhor, se o Senhor só tivesse nos tirado do Egito e nem tivesse aberto o mar, Dayeinu, isso já seria suficiente para nós. E se estivéssemos diante do mar e o mar não se abrisse, Dayeinu, isso já seria o suficiente para nós. E depois de atravessar o mar, estivesse no deserto e o Senhor não nos desse pão para comer, Dayeinu, isso já seria suficiente para nós. Mas o Senhor
tem mais. Isaías 63:16 é um versículo que não foi nem eu que li. Nathalie, quando leu, ela... Isso não foi nem hoje, não. Isso tem tempo. Ela leu, ela falou, gente, está falando de nós. Está falando da igreja. Olha esse texto que tremendo. Mas tu és o nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Aleluia. Israel nos reconhece como igreja? Não. Nos reconhece como povo? Não. Abraão nos conheceu? Não. Pois é. Mesmo que ele não tivesse nos conhecido, mesmo que Israel não nos reconheça, Senhor, tu és o nosso Pai, o nosso Redentor, esse é o seu nome desde a antiguidade, pelos séculos dos séculos, e amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Só que aí tem um detalhe, eu ser primogênito, tá, o que isso me garante? Foi o que Esaú falou, tá, que vale de primogenitura, eu tô com fome. Não foi isso que Esaú fez? Pois é, muita gente faz isso na igreja, tá, a gente sabe disso. O que acontece? O povo quer, na verdade, se alimentar, mas não quer ser primogênito. Não quer viver a primogenitura. Saber que isso dói, machuca, a gente sofre, a gente é moído. Quer é comer, gente, fala sério. Não é? Vem, se alimenta, vai embora. Vem, se alimenta de novo, vai embora. E continua o ciclo. Sai agora. De que adianta isso? Nada. Então, o que é o direito de primogenitura? Que é algo agora que também vai ser um Pentecoste aqui dentro. Lembrando, Pentecoste amanhã hoje é o 49º dia. Mas se hoje o Senhor derramar o Espírito, a gente já fica feliz, amém? Amém. Se for amanhã também, tremendo, amém? Porque a gente está esperando amanhã. Mas nada impede que o Senhor também se revele hoje, assim como Ele tem se revelado no Espírito. Vamos lá. Deuteronômio 21. Deuteronômio 21. O que é a bênção de primogenitura? E aí a gente vai ver que o crente mais pentecostal da Bíblia entendia disso. Que o povo fala muito disso, né? Fulano era pentecostal. Na Bíblia lá, pô, usa ele como exemplo de pentecostal. Que é quente, é do fogo. A gente vai ver que ele entendia disso e com força, como diz Daniel. Entendia mesmo. Vamos lá. Deuteronômio 21, de 15 a 17, diz assim. Perdão, Deuteronômio 21, de 15 a 17, diz assim. Quando o homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, e a amada e a aborrecida lhe derem filhos, e o filho primogênito for da aborrecida, será que no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, adiante do filho da aborrecida, que é o primogênito? Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando dobrada porção de tudo aquilo que tiver. Porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura seu é. Ou seja, porção dobrada. Porção dobrada. Aleluia. Está se referindo a nós? Amém? Você entendeu? Tá agora, amém. O que acontece? O que é a porção dobrada? O que é a porção de primogenitura? É a porção dobrada. Uma vez a gente foi na sinagoga, o Rabino explicou isso muito bem. Foi até o dia que eu levei o Mateus, Janaína. Ele explicou isso. Isso foi tremendo, que é algo que é muito claro, é muito fácil de entender. Se um pai tem 2 filhos, a bênção é dividida em 3 partes.
não é dividido em duas, é dividido em três. Onde duas vai para o mais velho e uma vai para o mais novo. Amém? Deu para entender? Se tiverem 2 filhos, o primeiro recebe porção dobrada e esse recebe uma parte da porção. Amém? Se tiver 3 filhos, divide em 4 partes, porque o mais velho, o primogênito, recebe dobrada. E depois cada um recebe a sua normalmente. Amém? Amém. E aí um crente pentecostal chega para o outro e fala assim: o que você quer de mim? E o outro fala: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Aleluia. Quem falou isso? Eliseu. Eliseu falou isso para Elias. Eu quero a porção dobrada do teu espírito. O que é a porção dobrada do espírito? Ele chegou para Elias e falou assim: Elias, eu quero ser teu filho, Elias. Me toma por filho e me dá a bênção dobrada, me dá a porção dobrada do teu espírito. Porque eu serei primogênito teu. E qual é a herança que Elias tinha? A mesma herança que o Senhor tem para nós, o Espírito Santo. Era um homem cheio do Espírito, a palavra fala isso. Homem cheio da unção, homem pentecostal, que pulava, que marchava, que rodava, que saía entregando para todo mundo. Andou de carruagem de fogo, fez fogo, desceu do céu, fez chuva parar, fez de tudo. E não morreu. Está junto com o Pai nesse momento, mas não voltará para morrer. Amém? Então, Eliseu entendia isso. Elias também. Que quando ele pede, ele fala assim: tu me pediste coisa muito séria. Aí ele fala: não, mas é isso que eu quero de você. Então tá bom. E aí ele recebe a porção de Elias. E assim começa o seu ministério. E aí, dando prosseguimento, olha só o que o Senhor tem para nós como primogênito. Isaías 61. Todo mundo conhece o início. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. E por aí o Senhor vai falando. Tem até um louvor lindíssimo, Carvalhos de Justiça, antigo, né? Antigo e lindíssimo, que é extremamente atual e profético, que ainda não se cumpriu. Mas o Senhor fala o seguinte em Isaías 61, do 7 ao 11: por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, aborreço a iniquidade, eu lhes darei sua recompensa em verdade, e farei um concerto eterno com eles, uma aliança eterna com eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os vires, os conhecerão como semente bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque se vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Ezequiel 46. Ezequiel 46. Ezequiel 46, de 16 a 18. Esse é um trecho, então, tremendo demais. Nem esperar terminar de achar, enquanto isso eu bebo uma água. Aleluia. Glória seja o teu nome. Quem não leu a Bíblia essa semana, hein? Valeu a pena. Que Porção dobrada. porção triplicada.
Isso aí. Vamos lá. Assim diz o Senhor. Quando o príncipe, o artigo definido, o príncipe, não é um príncipe, o príncipe. 46, 16. 46, 16 a 18, perdão. Quando o príncipe é filho do rei. Amém? E o príncipe depois se tornará rei. Amém? Deu para entender de quem eu estou falando? Quando o príncipe der um presente a algum de seus filhos, é sua herança, pertencerá a seus filhos, será possessão deles por herança. Mas dando ele um presente da sua herança a algum dos seus servos, será deixa até o ano da liberdade. Então tornará para o príncipe, porque a herança dele é seus filhos, eles a herdarão. E o príncipe não tomará nada da herança do povo, não os esbulhará da sua possessão. Da sua própria possessão deixará herança a seus filhos, para que o meu povo não seja retirado, cada um da sua possessão. O que é a herança vinda do Senhor? Perdão, do príncipe. O que é a herança do príncipe? O Espírito Santo. Aquilo que ele deu a nós, ele retira, depende, se for servo, ele toma de volta para si. Agora, se for filho, ele dá da porção dele. Toma, filho. Vai, caminha, que eu sou contigo. Não temas, não te espantes, que eu te fortaleço. Eu sou contigo. E assim o Senhor faz com cada um de nós. Então o que é a bênção da primogenitura? O que é a porção dobrada? É o Espírito. A qual a gente recebeu de quem? Do príncipe. E olha só que legal. Aonde é a nossa possessão? Na terra? Vamos mudar a pergunta. Nesta terra? Sim ou não? Olha o povo com dúvida aí. Gente, vai ler Bíblia. Não! A terra será limpada. E aí nós receberemos a nossa herança em novos céus e em nova terra. Porque a Jerusalém a qual estaremos é a celestial e não a terrena. Nada impede que estejamos na terrena. Amém? Na celestial que desce até a terra. E aí sim, na nova terra, essa será a nossa possessão. Até porque o Senhor, ele é rei de reis. Senhor de senhores. Tá, ele é rei de reis. Então significa que ele manda em reis. Está falando de quem? De nós. Reis e sacerdotes pela ordem de Melquisedeque. Essa é a nossa herança. Aleluia. Ser reis e sacerdotes. É por isso que Levi aponta para nós. É por isso que Yeshua nos dá a sua herança. E percebe que o número dos primogênitos e o número dos levitas não é diferente, é igual. Por quê? O Senhor não faz acepção de pessoas. Ele não tem dois pesos e duas medidas. A contagem que o Senhor faz é perfeita. Nenhum a mais, nenhum a menos. É equilibrada, é justa. Não tereis dois pesos, duas medidas. Antes terás um peso na sua bolsa. Então, isso é algo tremendo. A gente costuma muito dizer, né? Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Sabe qual é o nome daquele pezinho que fica na balança? Já viram aquela balança? O pessoal bota o pezinho para poder equilibrar? A gente conhece como contrapeso. Mas sabe qual é o nome correto daquilo? Fiel. Deus é fiel. Ele nos conta. Ele está nos contando nesse momento. Ele sabe tudo aquilo que sai da nossa boca. Ele sabe, ele conta. Ele anota. Nada fique oculto que não venha a ser revelado. O Senhor conta. Ele é fiel. Ele nos bota na balança. Vai para a palavra. O Senhor fala várias vezes. Jó fala.
Pô, eu fui colocado na balança, meu peso era mais leve que o ar. E o que ele fala lá em Daniel? Foste pesado e achado em... Então, Senhor pesa, Senhor conta. O que a gente viu no início do livro de Números? Moisés, conta. Por quê? Porque ele já sabia o número, gente. Ele queria que a gente soubesse. E existem contagens. A contagem do homem, a contagem de Shavuot. Amanhã eu sei que o pastor vai falar da contagem lá de Apocalipse, dos 144 mil. E daqueles que não se podiam contar, porque eram muitos, numerosos, e enchia toda a terra. Tremendo isso, né? Essa é a nossa possessão. Essa é a nossa herança. Essas são as nossas bênçãos. Esse é o nosso príncipe. Esse é o nosso Senhor. Amém? Amém. Eu sei, gente, que eu já falei a beça. Eu sei que a gente já meditou bastante. O Senhor já falou bastante conosco. Mas eu não posso deixar de sair sem comentar. Não posso sair sem deixar de comentar, perdão, o texto da Haftará. Eu não ia ler Haftará, não ia ler Brit Hadashah, não ia ler nada disso. A não ser, claro, que o Senhor desse uma direção, né, para ler. Isso é Deus. Essa, então, admiro de todo o coração. Essa, quando eu vi que essa era a única Haftará, literalmente, o Senhor me encheu, me tremi de cima a baixo. A qual um corpo era uma pele fina demais para conter o espírito. Oséias 2. Oséias 2. Bem, qualquer dúvida, gente, Daniel, Joel, Oséias. Amém? Olha, ao contrário, né? Oséias, Joel. Amém? Amém. Gente, só lembrando aos irmãos, essa não é a primeira vez que o Senhor fala através dessa palavra, amém? Para quem não lembra, no Yom Teruah, o Senhor falou através do pastor essa mesma passagem. Por isso que eu decidi ler. Por isso que eu senti do Senhor, vi do Senhor, e coube a mim a incumbência de trazer essa palavra. Amém? Oséias 2. Do 2 em diante. Diz assim: contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. E desvie ela as suas prostituições da sua face, e os seus adultérios de entre os seus peitos, para que eu não a deixe despida, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e a mate a sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei uma parede na sebe, para que ela não ache as suas veredas. E irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará, e buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá: ir-me-ei, e tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o pão e o mosto e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei, e a seu tempo tirarei o meu grão e o meu mosto no seu determinado tempo, e arrebatarei a minha lã e o meu linho com que cobriam a sua nudez. E agora descobrirei a sua vileza
diante dos olhos dos seus namorados, e ninguém a livrará da minha mão. E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as festividades. E devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz, é esta a paga que me deram os meus amantes, e eu pois farei dela os olhos dos seus namorados, e ninguém a livrará da minha mão. E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as festividades. E devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz, é esta a paga que me deram os meus amantes, e eu pois farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Mas sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes e das suas gargantilhas, e andou atrás de seus namorados. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei. Lembra? Quando eu for levantado, eu os atrairei a mim. Eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Só para a gente lembrar, o vale de Acor é exato lugar aonde Acã foi apedrejado. Lembrando, quem foi Acã? Acã foi aquele lá daquela passagem de Josué, que derrubou as muralhas de Jericó. Aí o Senhor falou, não pega nada dessa terra, essa terra amaldiçoada, tudo contaminado, tudo consagrado. Aí foi Acã, pegou uma capa babilônica, cheia de pedra, de ouro, de brilhante, aquela coisa bem da Ju, e pegou aquilo e falou, não, isso é maravilhoso, vou guardar, e enterrou. E aí o Senhor mostrou que era com ele que estava. Porque quando foram atacar a cidade de Ai, que era uma cidade pequena, eles perderam porque tinha maldição no meio da arraial. Então, o Vale de Acor tem que ser a nossa esperança. Para o Senhor retirar todo o Acã que está no meio de nós. Todo o Acã tem que ser retirado do meio de nós. Porque o Senhor trabalha assim, lembra? Ele retira os ídolos do meio do templo. Porque senão não há unidade. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás de meu marido e não me chamarás mais de meu Baal. Dali em diante a gente pode prosseguir, depois vocês prossigam a leitura conforme for. Mas isso é extremamente importante para a gente entender que o Senhor quer que tenhamos esperança de que o mal no meio de nós acabe. Amém? A gente não pode se esquecer, uma vez eu ouvi um servo de Deus falando isso, e isso ficou no meu coração. E isso a gente não pode esquecer, isso a gente tem que trazer para o meio de nós, para a gente nunca deixar isso acontecer, não só aqui, mas no meio de nós, aonde nós estejamos. Não que assim, a gente não misture os 4 P's. Para a gente entender, qual o nome disso daqui? Púlpito. É um P. É diferente de palco, é diferente de palanque e é diferente de picadeiro. Púlpito não é lugar de palhaço. Púlpito não é lugar de político. Púlpito não é lugar de atores e atrizes. Artista se apresenta em palco. Púlpito é para santo. É para povo santo. Púlpito é para santo. E santo? Para andar no meio de santos. Santo tem que estar em palco? Não. Picadeiro? Não. Tem que estar no meio do palanque? Pior ainda. Lugar de púlpito é lugar de santo. E santo é para estar entre santos.